Quando pensamos em monarquia na América, geralmente o que nos vem à cabeça é o Império do Brasil e o Império Mexicano, que foram os mais famosos. Aqueles mais sabidos também falam sobre o Reino do Haiti e o quase desconhecido Reino Mesquito, mas entre todos esses, um que é bastante conhecido na América Hispânica é o Reino da Araucânia e Patagônia. Que reino era esse? Que país era o centro desse reino? Qual sua história? Você vai saber de tudo agora. Antes do vídeo começar, quero dizer que esse canal é iniciante no YouTube, por isso seu like e sua inscrição são muito importantes para darmos o pontapé inicial. Então desde já, peço seu like, se inscreva no canal e siga a página no Instagram que tem sempre novidades por lá. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Vamos para um pouco de contexto. A Araucânia é uma região do Chile por onde passa o rio Biobío. Já a Patagônia é a região mais meridional da América do Sul, abrangendo tanto o sul do Chile quanto da Argentina, localizada no chamado Cone Sul. Essas terras sempre foram geograficamente isoladas do resto da América do Sul. Por isso, lá surgiu o povo Mapuche, cuja língua e cultura são únicas e suas origens pouco claras. Apesar de isolados, os Mapuches sempre defenderam sua terra com unhas e dentes, tanto que impediram a expansão do Império Inca no século XV. Durante a conquista espanhola, os Mapuches resistiram com sucesso às invasões de seu território. O fato daquela terra não ter tantos recursos para exploração e o povo ser considerado selvagem pelos europeus fez com que não despertasse tanto interesse colonial. A nação Mapuche permaneceu isolada e intocada durante séculos e prevaleceu algumas décadas após a independência dos países latinos. Na segunda metade do século XIX, o Chile e a Argentina viviam um tempo de recuperação, após anos de guerras civis que devastaram o território após a independência da Espanha. Nesse momento surgiram pretensões de uma ocupação por parte dos dois países ao território Mapuche, que era conhecido como Valmapu. A nação Valmapu não era um estado centralizado, era na verdade uma confederação de tribos lideradas por chefes tribais conhecidos como loncos. Os loncos sabiam das intenções latinas sobre o território e por isso promoviam ataques à cidade da fronteira. Em 1860, o advogado e aventureiro francês Aurélie Antoine de Thunes viajou a Valparaíso, no Chile, e desde lá começou a trocar cartas com os loncos da Araucânia. Inicialmente, a intenção era apenas de conhecer aquela terra e a vida dos indígenas, mas logo depois, Aurélie Antoine soube do momento de intenção que viviam os indígenas e os brancos. A partir disso, o aventureiro francês e o lonco Quilapã se uniram em um grande e ambicioso plano: transformar o Valmapu em um estado organizado e unificado, na intenção de unir todas as tribos da região e combater a ocupação branca. Além disso, Aurélie Antoine de Thunes foi nomeado rei da Araucânia e Patagônia, sob o nome de Aurélie Antoine I. Com um rei branco e cristão, os indígenas acreditavam que facilmente teriam apoio e reconhecimento da Europa, e não seriam conquistados tão facilmente. Além do monarca, o Estado também contou com uma Constituição, inspirada na Constituição Francesa, que instituiu um governo e um parlamento. O governo contava com um ministro de Guerra e Relações Exteriores, que eram loncos ou filhos de loncos, e o parlamento contava também com uma Câmara Alta e Câmara Baixa. A capital foi a aldeia de Perquenco, e o território compreendia apenas aquelas terras já habitadas por indígenas, e não reclamava aquelas terras que já estavam sob ocupação chilena ou argentina. Uma bandeira também foi criada, vagamente inspirada no tricolor francês, além de brasões, selos e símbolos nacionais. O autoproclamado rei viveu por alguns anos entre os indígenas, abraçando a cultura mapuche e aprendendo a língua local. Entretanto, o reino da Araucânia e Patagônia nunca teve o reconhecimento internacional esperado e foi visto com chacota pela sociedade europeia da época. Em 1862, o governo chileno também temia que a presença de um cidadão francês encorajaria o estabelecimento de um protetorado na região. Por isso, enviou uma expedição que capturou e prendeu Aurélie Antoine em 1862. Ele foi taxado como louco e julgado no Chile, sendo deportado para a França alguns anos depois. Aurélie Antoine de Thunes foi deportado para a França em 1862, formando um governo no exílio. Em 1869, ele chegou a voltar à Patagônia e tentou formar alianças para reconquistar o seu reino. Porém, dessa vez as autoridades chilenas puseram sua cabeça sob recompensa e ele teve que voltar poucos anos depois. O advogado ainda criaria um jornal onde defendia a criação de um novo estado na América.
porém não conseguiu mais do que virar chacota na imprensa europeia. Em 1876, ele tentou voltar mais uma vez à Patagônia, mas um grupo de ladrões o sequestrou e ele foi entregue às autoridades chilenas, sendo deportado mais uma vez. Em 1878, ele adoece e seu estado de saúde piora consideravelmente. O autoproclamado rei faleceu ainda no mesmo ano. Quanto aos Mapuches, eles tiveram que continuar lutando por sua sobrevivência e soberania de sua terra. Porém, em 1878, as forças argentinas e chilenas invadiram e anexaram todo o território, que foi pacificado até 1885. A luta do povo mapuche perdura até os dias de hoje através da militância política. Curiosamente, após a morte do rei, membros de sua família e simpatizantes da causa continuaram o governo em exílio. Ele existe até hoje na França e o atual pretendente é Frederic Luz, autoproclamado Frederico I. O caso do Reino da Araucânia e Patagônia é um dos mais curiosos da história da América do Sul, assim como um dos vários exemplos de monarquia no continente americano. Você acha que se esse protetorado tivesse sobrevivido, seria um país próspero e moderno nos dias de hoje? Coloque nos comentários. Não se esqueça de deixar o like, que isso ajuda muito no canal. Inscreva-se para ajudar a comunidade a crescer e siga a página no Instagram, que tem sempre novidades por lá. Sem mais delongas, me despeço e valeu!